Joana estava sorrindo, com a mão sobre a barriga, ensaiando como dar a melhor notícia da sua vida, até o celular vibrar. Ele está em um hotel, com outra. Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir uma história cheia de mistérios, traições e verdades que ninguém estava preparado para descobrir. Prepare-se. A mensagem chegou às 19h42, no exato momento em que Joana colocou o prato na mesa. Você merece saber. Ele não está onde disse que estaria. O remetente era desconhecido. O conteúdo, direto demais para ser ignorado. Joana ficou parada, a mão ainda segurando o garfo, o vapor do jantar subindo lento enquanto o coração começava a bater mais rápido do que o normal. Do outro lado da mesa, o lugar de Caleb estava vazio, como nas últimas 3 noites. Dublin estava fria naquela noite, chovia fino, constante, daquele jeito que parecia nunca acabar. E, pela primeira vez em anos, Joana sentiu que aquela cidade, que um dia significou recomeço, agora parecia uma armadilha. Ela leu a mensagem de novo, e então veio a segunda. Se quiser provas, vá até o The Marion Hotel, agora. Joana não pensou. Pegou o casaco, as chaves e saiu. Nem desligou o fogão. O táxi demorou 6 minutos que pareceram uma eternidade. Durante o trajeto, a mente dela tentava justificar. Deve ser engano. Alguém querendo causar problema. Caleb não faria isso. Mas havia algo. Algo que já vinha crescendo há semanas. As mensagens que ele escondia. As ligações que ele atendia fora de casa. Os "vou trabalhar até tarde", cada vez mais frequentes. Quando o carro parou em frente ao hotel, o coração dela já sabia a resposta que a mente ainda tentava negar. Joana entrou. O lobby era elegante, silencioso, quase frio, e ali perto do bar estava Caleb, rindo, com outra mulher. A mão dele estava sobre a dela, o olhar, o mesmo olhar que um dia foi só de Joana. O mundo não acabou de uma vez. Ele rachou, lentamente. Joana não fez escândalo, não gritou, apenas se aproximou. Caleb? Ele virou, e naquele segundo, tudo mudou. O rosto dele perdeu a cor. A mulher ao lado recuou, percebendo imediatamente. Joana, eu posso explicar. Não, ela disse com uma calma assustadora. Você não pode. O silêncio ao redor parecia gritar. Há quanto tempo? Ela perguntou. Ele hesitou, e essa hesitação foi a resposta mais dolorosa de todas. Joana assentiu devagar. Joana não voltou para casa naquela noite. Virou-se e saiu, sem chorar, sem destino. Ainda não. As ruas molhadas de Dublin refletiam as luzes da cidade, como se tudo fosse não era só o fim de exatamente como a mente dela naquele momento de algo que ela tinha 30 anos, brasileira, de Anápolis, Goiás. Chegou na Irlanda 6 anos antes com um plano simples: trabalhar, juntar dinheiro e reconstruir a vida depois de um relacionamento abusivo que quase a destruiu. Foi ali que conheceu Caleb. Ele tinha 28 anos, irlandês, nascido em Dublin. Trabalhava em uma startup de tecnologia financeira que crescia rápido demais para ser ignorada. Inteligente, reservado e com um tipo de charme que não precisava se esforçar. Eles se conheceram num café. Ela derrubou o café nele. Ele riu. E de alguma forma aquilo virou uma história de amor. Ou pelo menos parecia. Nos primeiros anos, Caleb foi tudo o que Joana precisava. Estável, gentil, presente. Mas nos últimos meses, algo mudou. E agora, tudo fazia sentido.
Ou pelo menos parecia fazer. Joana acabou indo parar na casa de Lara, sua melhor amiga em Dublin. Quando abriu a porta, Lara não fez perguntas, só abraçou, e foi aí que Joana finalmente desmoronou. Ele me traiu, ela disse entre lágrimas que pareciam não ter fim. Lara ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse algo que Joana não esperava. Você tem certeza? Joana se afastou. Eu vi, Lara, com meus próprios olhos. Eu sei, mas tem alguma coisa estranha nisso tudo. Estranha? Joana riu, amarga. O que exatamente tem de estranho em um homem com outra mulher num hotel? Lara hesitou, e esse pequeno atraso acendeu um alerta. O que você sabe? Joana perguntou. Lara desviou o olhar. Erro fatal. Lara. Silêncio. Lara. Eu não queria te contar assim. O mundo de Joana começou a inclinar. Contar o quê? Lara respirou fundo. Caleb. Ele estava tentando proteger você. Joana ficou imóvel. Proteger de quê? Daquela mulher. Ah, claro. Joana respondeu, sarcástica. Agora a amante virou ameaça? Ela não é só uma amante. Silêncio. Então o que ela é? Lara engoliu seco. Ela é sócia da empresa dele. E... ex-namorada. Joana sentiu o estômago revirar. E você sabia disso? Eu descobri recentemente. E não me contou? Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Joana se afastou. Não, não, isso não muda nada. Eu vi eles juntos. Você viu uma parte. A única que importa. Mas Lara não recuou. E se eu te disser que Caleb estava tentando comprar a parte dela na empresa, porque ela estava ameaçando expor algo? Joana congelou. Expor o quê? Lara hesitou de novo, e isso foi pior. Lara, eu não sei tudo, mas sei que envolve dinheiro, muito dinheiro. E... você. O coração de Joana disparou. Eu? Sim. Isso não faz sentido. Talvez não ainda. Joana passou as mãos no rosto. Então por que ele não me contou? Talvez porque você não estava 2 dias depois, Caleb apareceu. Joana abriu a porta, respondeu, e encontrou e foi nesse silêncio que algo diferente. Porque pela primeira vez desde o rosto tenso, a dor de Joana se misturou pesado entre eles. Posso entrar? Mas a dúvida não trouxe alívio. Joana hesitou, trouxe algo pior, mas abriu espaço. Esperança. Eles ficaram alguns segundos sem falar. Tudo até que ele começou. Destruído. Eu estraguei perigosa. Sim. Mas não é o que você pensa. Nunca é, né? Ele respirou fundo. Aquela mulher. O nome dela é Erin. Eu não quero saber o nome dela. Você precisa saber. Joana cruzou os braços. Então fala. Nós namoramos antes de eu te conhecer. E... quando eu saí da empresa onde trabalhávamos, ela entrou como investidora na minha startup. Joana ficou em silêncio. No começo era só negócios, mas quando a empresa começou a crescer, ela começou a exigir mais controle. E daí? Daí ela descobriu algo. O quê? Caleb olhou direto nos olhos dela. Sobre você. O coração de Joana parou por um segundo. Sobre mim? Sobre o seu passado no Brasil. O mundo ficou em silêncio. O que exatamente? Aquele processo. Joana sentiu o chão desaparecer. Anos atrás, antes de ir para a Irlanda, Joana esteve envolvida em um processo judicial complicado com o ex-companheiro. Não era culpada, mas o caso foi confuso. Isso não tem nada a ver com você. Tem quando alguém decide usar isso contra mim. Contra você?
Ela ameaçou expor tudo para investidores, dizer que eu estava envolvido com alguém problemático, que isso poderia afetar a imagem da empresa. Joana deu um passo para trás. Então você teve vergonha de mim? Não. A resposta veio rápida demais. Eu quis proteger você. Mentindo? Evitando que você fosse arrastada para isso. Joana riu, sem humor. Você me traiu para me proteger? Eu não traí você. Eu vi. Você viu o que ela quis que você visse. Silêncio. Essa foi a terceira reviravolta. Como assim? Caleb passou a mão no cabelo. Aquela mensagem, não fui eu que mandei. Então quem foi? Ela. O coração de Joana disparou. Erin. Ela queria exatamente isso. Que você me visse com ela. Que fosse embora. Que eu ficasse vulnerável. Isso não faz sentido. Faz quando você entende o objetivo dela. Controle total da empresa. Joana tentou organizar tudo. Então, você estava lá com ela. Para fechar um acordo, comprar a parte dela e tirar ela da empresa. E resolveu fazer isso num hotel, porque ela não queria deixar rastros. Joana ficou em silêncio. A mente dela gritava, mas havia algo que ainda não encaixava. E por que você não me contou nada? Caleb hesitou. Porque eu não sabia em quem confiar. Essa resposta foi como uma faca. Nem em mim? Ele não respondeu. Erro fatal. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Então acabou. Ela virou. Mas antes que pudesse sair, ele disse: Eu já resolvi. Ela parou. O quê? Ela não faz mais parte da empresa. Joana virou lentamente. Como? Eu vendi tudo. Silêncio absoluto. Você... O quê? Eu vendi minha parte, minha empresa, tudo. Por quê? Ele deu um passo em direção a ela. Porque eu percebi que estava prestes a perder a única coisa que realmente importava. O coração de Joana apertou. E isso muda o quê? Tudo. Ou nada. Depende de você. Silêncio. O tipo de silêncio que define destinos. Joana olhou para ele, para o homem que a traiu. Ou talvez tentou protegê-la da pior maneira possível. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei. E sem confiança, não existe nada. Ele assentiu. Então me dá uma chance de reconstruir isso. Como? Começando do zero. Sem mentiras. Sem segredos. Joana respirou fundo. As memórias vieram. Os momentos bons. O amor real. Mas também a dor, a dúvida e a escolha impossível. Ela se aproximou. Ficaram frente a frente. O ar entre eles pesado. Você me destruiu, Caleb. Eu sei. E ainda assim. Ela hesitou. Eu ainda amo você. Ele fechou os olhos por um segundo. Então me deixa provar que posso merecer isso. Joana ficou em silêncio, por longos segundos. E então, ela segurou a mão dele, não com força, mas também não soltou. Uma chance, ela disse. Só uma. E naquele momento, não era um final feliz. Era algo mais real, mais difícil, mais verdadeiro. Era o começo de uma reconstrução. Porque amar não é sobre nunca quebrar, é sobre decidir, mesmo depois de tudo, se vale a pena tentar de novo.